Olá, como é que vocês estão? Eu sou a professora Lucineide e depois de 40 anos na educação, eu tenho histórias incríveis. Essas histórias aí marcaram a minha vida. E só quem vive da educação, que está na área educacional ou que passou pela educação, consegue entender. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreva no meu canal, não custa nada aí para você. Para mim faz uma diferença incrível. Dá um joinha aí, um like. A história de hoje aconteceu quando eu estava trabalhando numa escola pequena, na região do Itaparque, aqui no município de Mauá. E essa turminha que eu tinha, de 5º ano, turminha de 35 alunos em média, a gente trabalhava alguns projetos, né, e desenvolveu alguns projetos bacanas. Os projetos era a horta, né, educação ambiental à horta. E nessa turma nós recebemos no começo do ano 2 irmãos. Eles não eram da mesma idade, não eram gêmeos, mas eles vieram com déficit de aprendizado, enfim, e foram encaixados os 2 na mesma turma, tá? O José e a Maria. E o José, ele me explicou que na casa dele, todos se chamavam José e muitos chamavam Maria. Eles são 8 irmãos. E a gente perguntou por que eles colocaram esse nome, todo mundo José e Maria. Aí ele me explicou o seguinte, ele e a Maria colocaram que quando os filhos lá no Nordeste nasciam laçados, ele usou esse termo, era costume familiar colocar o nome de José e Maria. Depois a gente começou a pesquisar o que seria esse laçado, né? Aquelas crianças que nascem com cordão umbilical enrolado, e eles dão, enfim, por isso que todos chamavam José e Maria. Essa é a curiosidade. E ele tinha muitos conhecimentos prévios em relação à questão de horta, de sítio. O pai trabalhava na lavoura, né? E trouxe esses conhecimentos pra gente. A ideia principal que surgiu, eu falei, gente, que tal se a gente fizesse uma compostagem? Então, conversamos com a diretora, fizemos um projeto lá para a coordenadora, e a ideia era pegar as cascas, né, de frutas e legumes e colocar numa área atrás, onde seria a horta, colocaria esse material, cobriria aí com a terra, e para fazer o material da compostagem, depois será adubo, né, adubo da horta. Enfim, começamos todos animados, recolhemos o material, começamos a colocar lá atrás, era uma área assim, era até uma área, não tinha muita área escola. Ela era inclinada, uma partezinha inclinada, o caseiro ajudou a limpar a área e atrás da sala, dava para visualizar da própria sala. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Depois de um tempo, dava aula à tarde, ratos, mas não eram ratos pequenininhos, ratazanas enormes começaram a aparecer no local. Dava risada, a gente deu uma corridinha, voltamos para a sala, enfim, tivemos que parar, gente. Tesourário lá, gente. Dessa história toda que fica, né? O que fica é que falamos tanto em aproveitar, né, os conhecimentos prévios, o que as pessoas trazem. E isso é importante, né? Na sala de aula e na vida. Então, cada um tem muito que ensinar. E nós, enquanto professor e pais aí, temos muito que aprender também. Até a próxima. E se inscrevam aí no meu canal. Um abraço, até a próxima.